De passe especialíssimo nesse sábado para falar da estreia de Dorival Júnior. E que estreia do Dorival Júnior, hein? Venceu a Inglaterra, que há 10 jogos não sabiam que era derrota. A seleção inglesa tida como favorita para o confronto contra a seleção brasileira. Claro, a seleção brasileira estreando uma nova fase, né? A seleção da Inglaterra, apesar dos desfalques, é uma seleção que joga há muito tempo junta e era favorita para o jogo. Mas aí, olha que deu Brasil, gol do Endrick e um bom jogo. Não foi só resultado, um bom jogo da seleção brasileira, como há muito tempo eu não via. Inclusive, estava conversando com o Zupac na redação, o Zupac falou, teve aqueles 5 lá na Bolívia e tal, mas era a Bolívia, né? Que foi muito bom. Que foi muito bom, mas era a Bolívia. Agora, nesse nível de jogo contra a Inglaterra, mais uma estreia... Olha, estou surpreso e eu quero ouvir os companheiros nessa abertura de linha de passe. Tudo bem, Birner? Tudo bem, William? Tudo ótimo. Boa noite a você, ao Zupac, ao Elton, aos fãs e às fãs do esporte. O Dorival, ele pulou a era Diniz, que poderia funcionar se tivesse tempo, de um jeito impressionante. E ele voltou um pouco para a era Tite, usando algumas coisas do treinador que fez um bom trabalho no futebol brasileiro, apostando em alguns jogadores em que é obrigado a apostar, na renovação em algumas etapas, e usando um pouco do entrosamento de alguns entendimentos desses jogadores, porque o Dorival entende contextos como ninguém. Ele, mais uma vez, como fez no Flamengo, como fez no São Paulo, chegou na seleção e entendeu o contexto. Mesmo se tivesse perdido o jogo. Porque o Brasil foi muito bem? Para mim, joga bem, joga melhor quem cria mais chances e cede menos chances. O Brasil criou mais chances claras que a Inglaterra e cedeu menos no jogo de hoje. Sim, apesar de ter cedido um número elevado de chances, até pela condição da seleção inglesa. Mas isso é primeiro jogo, a gente tem que ponderar um monte de coisa. Primeiro jogo é sob o comando do Dorival. E o senhor também acertou, né? O senhor falou lá na redação, põe o Endrick que vai ganhar com o gol do Endrick. Falou? Dá os números da Mega Sena, pelo amor de Deus. Essa eu já ganhei, estar aqui é a minha Mega Sena. Boa noite. Ótima noite, fã de esportes. Acabou bem o lugar aí, Zupac. A cadeirinha vai ser sua. Quero que a chefia esteja vendo o programa. Estrear com vitória é muito importante pro Dorival. Imagina o Dorival Júnior, um cara com uma trajetória de tanta batalha no futebol brasileiro, né? Conseguir chegar ao posto de técnico da seleção e estrear em Wembley, vencendo a Inglaterra. Há quanto tempo a gente pedia uma data FIFA com confrontos desse porte, Inglaterra e Espanha, e essa data FIFA chegou no colo do Dorival na estreia dele. Então, um momento emblemático, o emblemático para a carreira do Dorival Júnior. Repita isso, como é que é o momento? Foi um momento emblemático, né? Você abriu a linha de passe e veio pro F90. Eu tô descendo no horário. Você tá olhando pra mim, você tá falando onde é que eu tô? Eu tô no 90 ou tô no linha? Peraí. Mas claro que a vitória é muito importante por todos esses contextos, mas o jogo foi muito interessante. Foi um jogo muito bom. Foi um jogo bom. Foi um jogo praticamente pau a pau o tempo inteiro, com o Brasil criando chances mais perigosas, mais reais, o Vinícius desperdiçando algumas, o Rodrigo também, mas foi um jogo o tempo inteiro muito parelho. Se você olhar pro campo e olhar pros números de maneira paralela, eles estavam todos muito próximos o tempo todo, né? E ora o Brasil um pouco mais quente no jogo, ora a Inglaterra, a hora que o Bellingham chamou mais o jogo no primeiro tempo, começou a encontrar espaço, a construir mais. Então foi um teste muito válido para a seleção brasileira, e a gente viu contra uma das melhores seleções do mundo, o Brasil fazendo um jogo pau a pau o tempo inteiro, sendo melhor em alguns trechos da partida, e por isso até merecendo a vitória. Agora, uma coisa me chama muito a atenção, assim, coincidências. Em 23 de março de 94, aos 17 anos, o Ronaldo estreava pela seleção brasileira. Exatamente 30 anos depois, aos 17 anos, o Endrick marca o primeiro gol pela seleção brasileira. Então a gente está acostumado a ver o Endrick. O mundo viu hoje, acho que de fato, pela primeira vez. E se encantou com o que viu, porque esse moleque, ele é muito diferente. E se ele tiver a carreira que o Ronaldo teve? Se tiver metade, tá bom. Metade tá bom demais, né? Tá bom demais. Vai ter título mundial, inclusive. Vai jogar no mesmo time que o Ronaldo. Já tá indo? Exato. Já tá indo pra lá, né? Aliás, hoje já tiveram no gol, Vinícius Júnior, Endrick, né? Vão jogar juntos, verdade. Inclusive. É verdade. Tudo bem, Elton? Surpreso também com o desempenho da seleção brasileira na estreia do Dorival? Boa noite, companheiros, fãs de esportes. Estou aqui no meu Wembley, né? Se com o Zupac der certo comigo, vai dar também. Se der errado, ferrou também. Vaga aqui fortemente, Berna. Olha só, eu tô com o Zupac nessa, viu? Se der errado também, a gente tá junto, viu, Zupac? Mas eu também preciso ficar esperto. Calma. Tô brincando. Eu tô em Wembley também. Meu irmão é aniversário. Fique tranquilo. Fiquei surpreso. É lógico que
enfrentar a Inglaterra no seu primeiro jogo, né, o Dorival Júnior, era um desejo de vários treinadores que antecederam o Dorival, né, porque a seleção brasileira teve poucas oportunidades de jogar contra seleções top no futebol mundial em alguns ciclos de Copa do Mundo. Esse jogo já estava marcado desde o ano passado. Se imaginava que seria o Fernando Diniz. Fernando Diniz seria o técnico da seleção brasileira nesses jogos contra Inglaterra e Espanha. Cai no colo, entre aspas, né, do Dorival, não vou dizer entre aspas mesmo, porque o Dorival fez um trabalho que o credenciou a chegar à seleção brasileira. Se tivesse perdido o jogo, teria a ponderação de tá enfrentando uma seleção que se conhece há muito tempo. O Tite enfrentou a Inglaterra em 2017, já era o Southgate o treinador. São 8 anos, né? Pra gente ver o tamanho, né, desse trabalho. 0-0. Pra gente ver o tamanho, né, desse trabalho da Inglaterra e o tamanho do resultado da seleção brasileira. E aí a gente vai entrar na questão resultado, que eu acho que vai pautar o trabalho do Dorival Júnior e não estava pautando o trabalho do Fernando Diniz, que era mais tentar conseguir o resultado através de um desempenho que os técnicos antecessores não conseguiram através da sua autoria. Eu acho que o Dorival vai para praticidade e resultado era importante para começar esse trabalho. Eu só acho que tem uma coisa que caiu no colo do Dorival, mas para caiu no colo uma bomba. Que ele conseguiu desativar e transformar numa coisa boa, porque é óbvio que era muito mais fácil pro Dorival estrear numa eliminatória sul-americana, Sem dúvida. a não ser que fosse contra a Argentina, fora, algum jogo assim muito diferente. A Inglaterra tem uma das melhores seleções do mundo, tudo bem, não tinha Saka, não tinha o Kane, perdeu um pouco de força, mas só uma seleção muito bem treinada. Quem lembra da Copa do Mundo, para mim, o melhor jogo da Copa do Mundo, quando a gente fala de qualidade de futebol, foi Inglaterra e França, que para mim são as duas melhores seleções do mundo, né? Inteira, a Inglaterra no caso. Acho que a Inglaterra foi até um pouquinho melhor que a França naquele jogo, mas resultado justo. Né? O Kane ainda perdeu um pênalti, né? Junto com a final foram os melhores jogos. A final mais emocionante, não sei se foi mais bem jogado, né? Eu acho que coletivamente o jogo de Inglaterra terminou a primeira fase da Copa do Mundo sem tomar um cartão. Sim. Quase eliminar a França. O Kane perdeu um pênalti naquele jogo. Perdeu um pênalti naquele jogo. Então, e uma coisa, a gente conversava com o João Castelo Branco ontem, na F90, perguntei qual é a importância que os ingleses dão nesse jogo. Muita. Enorme. Há muito respeito pela camisa da seleção brasileira. Todo mundo quer ganhar do Brasil. Não é um amistoso que a Inglaterra encara como se fosse um jogo a mais, sabe? Até porque ao mesmo tempo em que a gente sente falta desse enfrentamento contra as grandes potências europeias, que para o Brasil tem um viés de preparação muito grande, de teste para a Copa, eles também ficam muito tempo sem enfrentar o Brasil, e embora a gente não esteja no melhor momento, é a grande seleção do futebol mundial de todos os tempos, né? Zupac, perfeito, porque as pessoas confundem. O Brasil não é o mais temido do mundo hoje. Sim. Mas o Brasil a camisa do Brasil é a camisa mais pesada do mundo. E é um time forte. Boa parte do time joga na própria forte. Premier League. O meio campo que jogou hoje é o meio campo de Premier League com jogadores valorizados. João Gomes bem cotado, Bruno Guimarães bem. Na próxima janela, capaz de os três serem negociados para times ainda maiores. Tanto o João Gomes quanto o Bruno Guimarães, com o Paquetá que o Guardiola quer do lado dele, né? Então, o Brasil tem um time que, boa parte dele, é um time de Premier League, né? Aliás, daqui a pouco é bom a gente falar do Paquetá também, outro grande personagem. Diga lá, Birame. Não, então, eu acho que a maneira como o Dorival administra a seleção brasileira, administra grupos, está experiente, entende contextos, talvez seja muito importante nessa caminhada. É lógico que foi um jogo. É cedo para a gente fazer qualquer tipo de prognóstico, de ter qualquer tipo de avaliação mais profunda, né? A seleção brasileira é muito grande, ela pode engolir pessoas, como a gente já viu em algumas circunstâncias. Tem Neymar para administrar. Isso lá na frente. Outro ponto também. Mas eu acho que para você conseguir resultado na seleção, às vezes essa administração de pessoas é mais importante do que o trabalho tático. O trabalho tático é importante, mas com exceção à Espanha, que herdou um trabalho tático vindo de clube, né? Nenhuma seleção que foi campeã do mundo ultimamente faz um jogo rebuscado. Todas têm um jogo, se você fosse falar futebol de clubes, ok, simples, né? Eu já falei isso aqui, pegaram no meu pé. Eu não acho o Deschamps mais técnico taticamente que o Dorival. É um grande administrador de elenco. O Southgate também. Até porque para você desenvolver um jogo rebuscado, você precisa de tempo. E tempo é o que você não tem com seleção. Você deixando foi campeão do mundo, né? Mas você não tem tempo com seleção. A Argentina pegou um técnico que não era nem técnico direito e foi campeão do mundo. Então, não é simplesmente você ter um grande trabalho tático, né? É ter sensibilidade para entender circunstâncias, momentos, quem está melhor para entrar naquela partida, como lidar com situações tensas que vão acontecer, principalmente em Copa do Mundo, né? E eu acho que, porque eu podia esperar de começo,
Para mim foi surpreendentemente positivo o começo. Exatamente, superou a muito expectativa. acima do que eu imaginava. Eu imaginava que o Brasil podia competir com a Inglaterra. Eu não imaginava que podia competir nesse nível com uma seleção que acaba de ser montada e que, a não ser aquilo que ele herdou do Tite, né, não tinha o hábito de jogar junto. O Birner tocou num